pecador, miserável e ferido. Estava cego e perdido, sem esperança pra viver. O pecado separou-me, a morte me aprisionou. O abismo era profundo, mas seu olhar me encontrou. Um caminho criou sobre toda a escuridão. Tudo deixou para habitar meu coração. Ali naquela cruz minha dívida pagou, quebrou todas as cadeias e agora livre sou. Obrigado, meu Senhor Jesus, pelo sangue que verteu na cruz. Obrigado, meu Senhor Jesus, das trevas me tirou e agora estou na luz. Morreu em meu lugar, meus pecados carregou. Então no terceiro dia, meu Jesus ressuscitou. A morte foi derrotada, tenho vida eterna, enfim, pois eu fui transformado, meu Jesus morreu por mim. Obrigado, meu Senhor Jesus, pelo sangue que verteu na cruz. Obrigado, meu Senhor Jesus, das trevas me tirou e agora estou na luz. Nada se compara ao poder que há no sangue de Jesus. Jesus, agora somos filhos, redimidos pelo sangue de Jesus. Jesus, nada se compara ao poder que há no sangue de Jesus. Jesus, agora somos filhos, redimidos pelo sangue de Jesus. Jesus, obrigado, meu Senhor Jesus, pelo sangue que verteu na cruz. Obrigado, meu Senhor Jesus, das trevas me tirou e agora estou na luz. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo
neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs da CIB. Então, hoje, mais uma reflexão no livro que nós começamos a meditar aqui, o livro do Jerry Bridges, é o segundo livro desse autor que nós começamos a trabalhar. O nome do livro é Deus está mesmo no controle, confiando em Deus nas adversidades e angústias da vida. Então, começamos com a meditação do irmão Hugo Cecílio, semana passada o pastor Denis, e hoje a gente vai refletir e meditar um pouco no capítulo 3. Então, esse livro ele trata de um tema que às vezes é um pouco polêmico para alguns meios evangélicos, mas na Bíblia não trata nenhum desses assuntos aqui com relação à soberania de Deus, como se fosse uma polêmica, muito pelo contrário. A Bíblia é muito clara em falar sobre a soberania de Deus e é uma doutrina para nós muito cara e muito preciosa, porque ela traz para a gente conforto e segurança. No último capítulo, o pastor Denis trabalhou um pouco com um tema sobre justamente isso, né? A providência de Deus. E às vezes a gente usa a providência como sendo algo que Deus faz aqui ou ali para abençoar a nossa vida, né? Mas, na verdade, a doutrina da providência de Deus ela trabalha de uma maneira mais ampla com relação ao cuidado constante, irrestrito e completo de Deus no universo. Então, Deus não apenas criou o universo e largou ele aí para seguir o curso do acaso. Negativo. Nós vemos lá, tanto o texto de Hebreus 1, quanto o texto de Colossenses, que Deus ele atua continuamente, né? Ele sustenta todas as coisas pela sua palavra. Não apenas criou, mas ele sustenta todas as coisas. Achei muito legal uma citação que ele diz que as leis da física, inclusive a lei da gravidade, ela só atua de maneira constante e perfeita porque assim Deus permite, assim Deus a mantém. Isso é algo poderoso para nós. Então, falar um pouco sobre a soberania de Deus nesse âmbito mais amplo e principalmente na questão de conceito. Agora no capítulo 3, e a gente entra em algo ainda também um pouco mais polêmico, que é com relação à soberania de Deus sobre as pessoas. E o versículo que ele traz é o texto de Provérbios, capítulo 21, verso 1, que diz assim, que o coração do rei é como a corrente de águas nas mãos do Senhor, e ele o dirige para onde quer. E ele traz, logo no início, né, uma ilustração, né, para tentar facilitar a nossa compreensão, e depois traz o exemplo bíblico. Né. Ele diz assim, imagina que você trabalha para um chefe muito cruel, que te dá um salário muito baixo, e você mal consegue pagar as suas contas. Na verdade, o trabalho é tão ruim, é tão pesado, e o salário é tão baixo que você não consegue nem se sustentar direito. É como se fosse praticamente um trabalho escravo. Mas aí, vamos dizer que de repente você se vê livre dessa situação, e você consegue, né, sair desse local, dessa cidade, desse lugar onde você era ali escravo. Só que você não tem recurso suficiente para sair desse lugar. Você tem que chegar para essa pessoa que esse chefe ou esse senhor na qual você era escravo. Você tem que chegar para ele e falar, olha, consegui a minha liberdade, mas eu preciso de dinheiro para me sustentar na viagem e também para começar a vida num lugar diferente. Então, assim, você imagina logo que esse cara ou vai me prender de novo ou vai fazer alguma coisa pior. Mas não, imagina que na verdade ele te dá muito, muito recurso para você conseguir começar a sua vida em outro lugar. Parece uma história maluca, né, que nunca iria acontecer. Mas na verdade é o que acontece no texto bíblico com o povo de Deus. Veja o que está escrito lá em Êxodo capítulo 3, versos 21 e 22. Diz assim, e favorecerei esse povo aos olhos dos egípcios, de modo que, quando sairdes, não saireis de mãos vazias. Porque cada mulher pedirá à sua vizinha e àquela a quem estiver hospedando, joias de prata e de ouro, e também roupas, que colocarei sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas. E assim despojarei os egípcios. E o que está relatando aqui é que, de fato, quando o povo de Deus, né, os hebreus, foram libertos de Faraó, os egípcios, que tratavam eles como escravos, eles deram para eles joias, bens preciosos, roupas, para que eles conseguissem
continuar ali a viagem. E aí esse é o primeiro ponto que o autor traz aqui, é que Deus, ele impulsiona as pessoas. Então ele diz justamente isso, né, que Deus, de alguma forma misteriosa, moveu o coração deles, a fim de que por livre e espontânea vontade fizessem com exatidão aquilo que Deus planejara e já tinha efetuado. Então ele diz que nós podemos confiar em Deus, porque ele intervém soberanamente no coração das pessoas, a fim de que tomem decisões e implementem ações que concretizem o propósito divino para as nossas vidas. No entanto, Deus faz isso de modo tal que essas pessoas tomam decisões e executam seus planos por uma escolha própria, livre e voluntária. E aí ele começa a trabalhar aqui, que é justamente um tema que é o espinhoso. Até onde vai a soberania de Deus e até onde vai a liberdade humana? Porque se a gente, e é o que ele coloca aqui, né, extrapolando demais, é o que as pessoas questionam essa doutrina da soberania de Deus. Se a gente extrapola nesse sentido a soberania de Deus, o homem se torna ali uma marionete. E ele, o que ele chama aqui de o perigo de ser ali uma areia movediça teológica. Porque ou a gente enfatiza a soberania de Deus e diminui a liberdade e a responsabilidade humana, ou, por outro lado, você enfatiza a liberdade humana e diminui a soberania de Deus. Como conciliar essas duas coisas? E aí você está mais uma vez uma frase de Charles Spurgeon, que diz que quando alguém perguntou sobre isso para ele, né, como é que você reconcilia a soberania de Deus e a liberdade humana, ele respondeu, mas eu não preciso reconciliar amigos. E é justamente o que Jerry Bridges coloca aqui. Então ele diz, para encontrar a saída dessa areia movediça, é importante retornarmos à verdadeira fonte da nossa teologia, que é a palavra de Deus, que mostra em repetidos exemplos e em inúmeros textos, não só na narrativa bíblica, mas como também em textos, que a soberania de Deus e a responsabilidade humana, elas estão sempre ali, indissociáveis. Por mais que, de repente, a gente não entenda, o nosso intelecto não consiga alcançar isso. É o que a Bíblia mostra. E, mais uma vez, né, ele traz o texto de Provérbios 21:1, que diz que o coração do rei é como a corrente das águas nas mãos do Senhor. E ele dirige, Deus, no caso, dirige para onde quer. Então, a soberania de Deus sobre a vontade do rei. A ideia aqui é que se Deus controla a vontade do rei, que é alguém poderoso, quanto mais de qualquer outra pessoa. E aí ele cita mais um exemplo, o exemplo do imperador, né, o rei da Pérsia, Ciro, quando diz Esdras 1:1, que no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor anunciada da boca de Jeremias há séculos antes, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, para que ele proclamasse o segundo decreto por todo o seu reino e também divulgasse por escrito, no caso, libertando o povo para voltar à sua terra e reconstruir ali a sua cidade, a cidade de Jerusalém. Uma profecia que havia sido profetizada séculos antes. Então a ideia aqui que o autor está trazendo é que, de fato, Deus ele intervém soberanamente e atua nas pessoas para que elas escolham, de alguma forma, aquilo que Deus intentou que acontecesse, né? Para o bem, né? Nesse caso aqui. No caso, o rei Ciro, e lá no outro, como nós lemos no início, era um povo egípcio para favorecer ali o povo de Deus na saída. E aí, isso é uma coisa interessante que ele coloca aqui, que não é necessário que uma pessoa reconheça o controle soberano de Deus em seu coração, ou mesmo reconheça a existência de Deus. Algumas pessoas vão agir influenciadas por Deus, mesmo desconhecendo ou mesmo rejeitando a existência de Deus. Isso mostra ainda mais a soberania de Deus com relação a todas as circunstâncias, especialmente aqui no que esse capítulo trata, que é a soberania de Deus sobre as pessoas. Um outro exemplo, e aí já com também um cristão, no Novo Testamento, que diz que, um texto aqui de Paulo, em 2 Coríntios, quando diz que graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma dedicação por vós, pois não somente aceitou a nossa solicitação, mas sendo muito dedicado, partiu de livre vontade e foi visitar-nos. Esse mostra justamente essa ação divina e a responsabilidade ou a vontade humana, né, trabalhando juntos ali. O texto diz, né, que Deus pôs no coração de Tito uma vontade, mas ele partiu de livre vontade também. Então Tito agiu com total liberdade, mas sobre o impulso soberano de Deus. Então a ideia aqui é que Deus
ele influencia o coração de pessoas para agirem em favor do seu próprio povo, e mesmo que essas pessoas rejeitem a Deus ou desconheçam a Deus. Agora, não somente isso, Deus atua para que as pessoas ajam para o bem do seu povo, mas também Deus refreia pessoas. Então ele diz aqui que vimos que Deus toca o coração das pessoas a fim de nos demonstrar favor, quando esse favor cumpre o seu propósito, mas ele também refreia pessoas afastando-os de decisões e ações que nos prejudicam. Ele traz o texto de Gênesis, capítulo 20, quando Abraão mentiu com relação à sua esposa Sara, disse que era sua irmã, e o rei Abimeleque queria ele tomar Sara como esposa. E aí o texto diz assim, disse ele ao rei, eu te impedi de pecar contra mim, por isso não te permiti tocá-la. Veja, Deus não refreou Abimeleque física ou circunstancialmente, ele refreou a mente de Abimeleque. Então isso mostra aqui que Deus refreia pessoas também que tentariam fazer mal contra nós, e Deus refreia essas pessoas. Além disso, Deus é também aquele que dirige os governantes. Então nós já vimos o caso de Ciro, nós vimos o caso também de Faraó, que no momento Deus reteve o coração de Faraó, e no outro momento permitindo que Faraó, de fato, ele libertasse o povo, também com o rei Ciro. E o apóstolo Paulo vai falar também em Romanos capítulo 13 com relação aos governantes. Olha o que ele diz: não há autoridade, Romanos capítulo 13, versos 1 e 4, não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por ele, porque ela é serva de Deus para o seu bem. Ele continua aqui, algo que também tem muito a ver com o nosso contexto hoje no Brasil. J.R. Bridges falando: é verdade que a declaração, ela, no caso a autoridade, é serva de Deus para o seu bem, parece difícil quando vemos corrupção, abuso de poder e até perseguição de nossos irmãos e irmãs em Cristo ao redor do mundo. Precisamos nos lembrar de novo que Deus, em sua infinita sabedoria e soberania, e por razões só conhecidas por Ele, permite que as autoridades algumas vezes ajam de maneira contrária à sua vontade revelada. Então tem coisas que de fato nós não podemos ou não conseguimos compreender, mas o que é fato é que Deus dirige os governantes, e toda autoridade que existe foi instituída por Deus. A gente vai voltar um pouco nesse assunto mais no final do capítulo. Agora, Deus nem sempre, como nós já começamos a ver aqui, Deus nem sempre refreia os atos perversos e danosos dos outros. Então, Deus é soberano, e a grande pergunta é: se Deus é bondoso e soberano, por que Ele permite o mal? E em muitas circunstâncias, o pastor Denis já falou isso no último capítulo, a dualidade que existe é: se Deus é todo poderoso, Ele não pode ser bondoso porque existem circunstâncias ruins. Se Deus é bondoso, totalmente bondoso, Ele não pode ser soberano porque, de novo, as circunstâncias ruins existem aí. Das duas, uma: ou Ele não é bom ou Ele não é soberano. E esse é o dilema que as pessoas colocam. Mas a verdade é que Deus, de alguma forma, por sua soberania e coisas que estão além do nosso alcance e da nossa compreensão, Ele permite o mal. Mas o que a Bíblia ensina ou mostra pra gente sobre isso? Que mesmo quando Deus permite o mal, de alguma forma, Deus está usando aquele mal ou está usando o pecado de alguém para o bem do seu povo. E aí o texto clássico para isso é de Gênesis capítulo 50, verso 20, quando mostra ali, José falando para seus irmãos de como eles agiram mal e pecaram contra ele, venderam José como escravo, e isso foi um ato terrível que seus irmãos fizeram. Mas veja o que José diz para os seus irmãos no final da história: certamente vocês planejaram mal contra mim, porém Deus o transformou em bem para fazer o que se vê nesse dia, ou seja, conservar muita gente com vida. Deus, de alguma forma, usou o pecado dos irmãos de José para o bem, não só de José, mas para o bem de sua família, do próprio povo de Deus, o povo da promessa. Deus é quem julga, e Ele abate um e exalta outro, como diz ali Salmo 75. Você e eu podemos confiar em Deus em todas as áreas da nossa vida, em que depende da decisão de outras pessoas. E aí entra, ele aprofunda mais aqui de J.R. Bridges agora, nesse problema, aparente conflito, entre a vontade soberana de Deus e liberdade e a responsabilidade humana, que permanece um mistério. E aí, por que pra gente é tão confuso entender isso? E aí, de novo, ele traz
um verso bíblico para poder nos explicar melhor. Salmo 50, verso 21, o Senhor diz assim, ó: pensavas que eu era como tu? Então a grande dificuldade para nós é porque nós queremos julgar Deus conforme o nosso próprio intelecto. Então achamos que Deus pensa como a gente, ou achamos que Deus deveria agir como nós agiríamos, mas quem somos nós para julgar ou tentar entender os caminhos do Senhor, né? Nós devemos nos colocar no nosso lugar. Ele é o soberano, Ele é o eterno, nós somos feitura e criatura dele. Não cabe a nós questionar Deus ou seus caminhos. Podemos apenas compreender ou confiar, na verdade, né, no que a Bíblia afirma nesse sentido. E aí alguém pode questionar, mas como assim as pessoas são livres, mas Deus intervém e age sobre, de repente, até a mente delas, mudando a sua vontade? Isso não torna o ser humano uma marionete? E aí ele traz uma aplicação que eu achei bem pertinente. Imagine que você não gosta de determinada comida, te chama para vir aqui em casa, e aí coloca ali, sei lá, sushi para você comer, e você nunca comeu sushi, você gosta muito de churrasco, e aí você, não gosta de sushi e tal. E aí eu falo, cara, olha, é gostoso, você coloca aqui um molho shoyu, fica delicioso, ele tem um sabor, é leve, e eu acho que você vai gostar, experimenta. E aí você, tudo bem, aí você vai e experimenta. Veja, você estava na sua mente que não gostava de sushi e que não queria sushi, mas aí eu convenci você com argumentos ali, e você comeu sushi. Veja, você comeu sushi por causa da sua livre vontade. Eu não te coagi, nem te coloquei numa tortura para que você comesse o sushi. E a ideia é que, de alguma forma, e aí eu estou dando um exemplo bem pueril aqui, tá? Deus não trabalha dessa forma, desse convencimento. Mas eu estou querendo dizer que, de alguma forma, Deus move o coração e a mente das pessoas para que ela, de livre vontade, possa fazer aquilo que Ele soberanamente decidiu. Só um exemplo para tentar ajudar a gente a compreender isso, a soberania de Deus, que não fere a liberdade humana. Então a Bíblia enfatiza o tempo inteiro que Deus é soberano e que as pessoas são livres naquilo que escolhem. Mas também afirma que muitas vezes Deus usa atos pecaminosos para alcançar os seus propósitos. Nós já falamos aqui do caso de José com seus irmãos. E aí tem uma citação que ele diz de um professor que acho que é muito pertinente para nós. Ele diz assim, ó: à luz das Escrituras, é decisivo que essa liberdade da criatura humana não represente nenhuma ameaça ou limitação ao projeto divino, soberano e todo-poderoso. Somos forçados a nos voltar para a revelação divina que nos mostra a atividade onipotente de Deus e, ao mesmo tempo, ensina a responsabilidade humana. Quem não leva a sério esse governo divino e essa responsabilidade humana jamais pode compreender corretamente a história. Então, assim, é algo que está, de fato, além da nossa compreensão, mas é o que é revelado na Escritura. Quando nossa mente não alcança aquilo que a Bíblia diz, nós devemos confiar, não no nosso intelecto, mas naquilo que a palavra de Deus afirma. Bom, e ele traz algumas aplicações aqui para a gente, né? Então, nossa primeira reação com relação a essa doutrina da soberania de Deus, que deveria ser, de fato, a confiança. Então, nossa carreira profissional, nosso destino estão em suas mãos, nas mãos de Deus, no caso. Não nas mãos do nosso chefe, nossos comandantes, dos governadores, dos presidentes, de professores, treinadores ou qualquer pessoa. Ninguém pode nos fazer mal ou pôr em risco o nosso futuro se Deus não o permitir. Isso é consolo para nós. Ele cita outro exemplo aqui de Esther. Então, assim, o povo de Deus estava ali, naquele contexto do livro de Esther, em risco de vida, em risco de sobrevivência do próprio povo de Deus. E ela decide que iria comparecer diante de Deus sem ser chamada. Então, naquele contexto, comparecer diante de Deus sem ter sido chamada era uma coisa que normalmente redundava em morte. Qualquer pessoa que aparecesse diante do rei sem ser chamado, ele era condenado à morte. Mas Esther queria interceder pelo seu povo. E aí falou, eu não posso esperar, eu tenho que ir lá. Ela pediu a Mardoqueu que reunisse o povo de Deus e jejuasse e, lógico, orasse. Ela não presumiu a vontade de Deus. Ela disse, se for preciso morrer, morrerei. Mas sabia que Deus controlaria o coração do rei, independente do que fosse acontecer. Isso é algo poderoso, né? A oração, a soberania de Deus não exclui a necessidade de oração, isso que a gente vê aqui.
Então, ela sabia que estava fazendo algo que era importante para o seu povo, ela tomou a iniciativa, confiou na soberania de Deus, mas ela não ficou de braços cruzados, né? Ela agiu e também agiu de oração, com oração. Então, Deus jamais permitirá qualquer ato contra nós que não seja de acordo com a vontade dele para as nossas vidas. O autor termina esse capítulo com 3 palavras aqui, conselhos de cautela com relação à doutrina da soberania de Deus, que eu acho são muito pertinentes. Primeiro, nós nunca devemos usar essa doutrina da soberania de Deus como desculpa para os nossos defeitos. Sabe aquela coisa? Ah não, Deus é soberano, Deus me fez assim, então eu sou assim e acabou. Olha, nós somos responsáveis pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Deus é soberano, mas nós responderemos pelos nossos atos. Então, não use a doutrina da soberania de Deus para desculpar suas mazelas, seus problemas, suas falhas. Deus os colocou dentro de nós o seu espírito para, de fato, transformar a nossa vida. Então não há como usar a soberania de Deus como muleta para a pecaminosidade ou o pecado que em nós habita. Segundo ponto, não devemos permitir que a doutrina da soberania de Deus nos leve a reagir passivamente às ações de outras pessoas que nos afetam. Então, assim, não é porque Deus é soberano que nós vamos cruzar os nossos braços em muitas circunstâncias. E aí eu vou trazer de novo o exemplo aqui com relação aos governantes. Então, se há governantes injustos, mentirosos, corruptos, Deus agiu soberanamente, nós podemos descansar nisso, né? De novo, nesse contexto nosso que nós vivemos no Brasil, nós vemos decisões, atitudes e ações de governantes e líderes, juízes, que vão contra a vontade revelada de Deus. De alguma forma estão dentro da vontade soberana de Deus, mas eles agem intencionalmente contra a vontade revelada de Deus, contra os valores das Escrituras. E a gente fica indignado com isso, deve ficar mesmo. Mas 2 pontos. Uma, confiar na soberania de Deus. E outra, é o que ele está dizendo aqui, não agir passivamente. Ah não, Deus é soberano, então não tem nada para fazer com relação a isso. Então nós devemos agir legitimamente. O que é agir legitimamente? É agir de acordo com dentro da vontade de Deus. Como é que nós podemos, enquanto cidadãos, agir legitimamente, discordando de políticos e agentes públicos corruptos? Ora, nós devemos usar o nosso voto de maneira consciente, dentro da nossa consciência, né? Mas de maneira consciente, elegendo e escolhendo políticos que de alguma forma se aproximam mais dos valores das Escrituras. Então, isso é um exemplo, né, de não ser passivo com isso. E serve para outras coisas também. Se você tem um gestor, um chefe que age de assédio moral e assédio sexual, lógico, você tem total liberdade de buscar um outro emprego, né, desde que isso esteja dentro das viabilidades ali da sua vida. Então, não agir passivamente quando as outras pessoas nos afetam. E terceiro, nunca devemos usar a doutrina da soberania de Deus para justificar nossos atos ou decisões pecaminosas que firam outras pessoas. Eu já ouvi algumas pessoas falar isso, tá? Só não, eu agi errado, fiz tal coisa contra tal pessoa, mas Deus é soberano e viu que de alguma forma isso era bom para ela. Queridos, isso é usar de novo a soberania de Deus como muleta para justificar nossos pecados. De fato, Deus é soberano e algumas vezes vai usar, como aconteceu com os irmãos de José, usar atos pecaminosos para o bem, mas isso não é desculpa para nós pecarmos e não é desculpa para o nosso pecado. Nós iremos prestar conta diante de Deus contra todo ato de mal que fizemos contra Deus e contra as pessoas. Então não use a soberania de Deus para essas muletas. E por fim, isso deveria trazer para nós consolo, conforto e esperança. Não devemos desesperar quando outras pessoas agem de alguma maneira e mal contra nós. Nós confiamos em Deus que agem todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Isso é de fato consolo e conforto para nós. E a pergunta, Deus está mesmo no controle, mesmo que as circunstâncias pareçam que não, mesmo que hajam pessoas que parecem que agem contra nós, devemos confiar em Deus, porque até nisso Deus age de maneira soberana para o bem do seu povo e para a glória do seu nome. Deus te abençoe.